Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre uma das técnicas que a gente utiliza para o corpo físico, uma das técnicas da terapia holística que a gente utiliza para o corpo físico, embora, atualmente, já vem há algum tempo, vem se apresentando como uma técnica alternativa também para o equilíbrio energético. O equilíbrio energético através da desobstrução, através de limpeza dos chakras. Contudo, a gente não trabalha com essa técnica aqui de desobstrução de chakras e canais energéticos, porque a gente trabalha com outras técnicas que, no meu ponto de vista, são mais eficientes. Mas é uma possibilidade. Então você pode encontrar cones coloridos que misturam a cor com cromoterapia, com um desenvolvimento energético, mas ainda tem muito misticismo por trás disso aí. Né? É uma coisa muito recente, é uma coisa assim que não te dá muita garantia. É a mesma coisa que eu pegar um punhado de terra e jogar na tua testa e dizer que aquilo ali vai te tirar energia. Pode trazer benefícios ou não. Por isso que a gente evita o máximo de incrementar técnicas místicas que ainda são novas no mercado. Contudo, a gente utiliza o cone auricular, também conhecido como cone chinês, como cone hindu, para o corpo físico. Então, ela faz parte de uma das terapias naturais, das terapias holísticas, com o foco no corpo físico. Um foco principalmente no ouvido e nas vias respiratórias. Eu faço esse movimento de vias respiratórias por causa do tubo de Eustáquio, que faz a ligação do ouvido com a garganta. Quais os benefícios do cone? Desobstrução, desobstrução, excesso de cera, então perda de audição por excesso de cerume, infecções, inflamações, otalgias, dores no ouvido. Então, todos esses processos que envolvem ouvido, processos respiratórios como sinusite, renite, o cone auricular traz benefícios para esses problemas. Né? Contudo, há uma questão que eu gostaria de relatar, é que muita gente aplica cone, faz cone e vende a ideia de que cone tira a cera do ouvido. E isso é um mito, é uma mentira. O cone não tira a cera, não faz sucção do excesso de cera do ouvido. Tem gente que diz que tira inseto, que tira água. Isso é mentira. O cone não tem essa capacidade, não exerce pressão suficiente para fazer essa sucção. Né? Mas o cone traz benefícios e traz grandes benefícios. Até a última vez que eu usei, foi há pouco tempo, eu usei um cone só, estava começando uma dor no ouvido esquerdo, usei um cone só, aliviou. Né? Então, por experiência própria, por experiência com os nossos pacientes, com os nossos clientes, a gente traz grandes benefícios com o cone. Como é que o cone funciona? Ele funciona que nem uma vela, a gente coloca fogo, ele gera uma fumaça, e essa fumaça ela faz um movimento, uma certa temperatura no ouvido, e isso faz um movimento, o corpo identifica como um corpo estranho, e estimula o próprio corpo a produzir anticorpos, a produzir elementos que vão, no caso, tirar o excesso de cera, daí sim, quando tu estiver dormindo, por exemplo, vai sair cera pelo ouvido, vai começar a escorrer cera pelo ouvido, mas não que o cone vai retirar, trazendo então o alívio e o restabelecimento, o equilíbrio do ouvido. Então, por exemplo, situações como labirintite, o cone também exerce um estímulo para resolver uma solução de labirintite. Eu vou fazer uma apresentação agora com a minha colega, vou aplicar um cone para demonstrar como é que funciona essa técnica e depois eu vou fazer uma outra queima do cone em um copo de água para vocês observarem que o cone não tira a cera, mas ele apresenta resíduos internos que é igual a uma cera de ouvido. E muitas pessoas caem nessa conversa. Então vamos lá? Então já estamos aqui com a minha assistente. Dá oi para o público. Oi. Então a gente vai proteger a parte do cabelo, a parte deixando só o ouvido para fora. Então aqui a gente tem um cuidado, porque a gente está lidando com fogo e está lidando com cera. Então tem que ter um cuidado para não escorrer essa cera e não ocasionar um problema maior, como um incêndio. Então a gente pega um cone,
e queima ele. Devido à temperatura do próprio cone ser menor do que a temperatura da fumaça, né, que está queimando, a fumaça, ela começa, em vez de subir, ela começa a descer. Ela começa a buscar um caminho contrário da chama, né? Ó, então a gente bota fogo no cone e a fumaça começa a descer. Então a gente posiciona no ouvido, bem no canal auditivo, e deixa o cone queimar. Tá? Eu vou adiantar um pouco o vídeo, porque demora um pouco essa queima. Né? Demora uns 4, 5 minutos, demora para queimar. Né? Ele vai atingir uma certa altura, e quando finalizar eu retorno à gravação. Ok, chegando no final da queima dele, e eu vou apagar ele agora, e vou deixar depois aqui para abrir ele. Então, finalizou a queima. E depois, eu vou abrir ele depois junto com o outro. Então, obrigado, Joyce. Voltamos. Um dos mitos que mais é falado, ou pelo menos foi vendido por muitos anos e ainda se vê muito por aí, é que o cone retira a cera do ouvido. Então aqui o cone que foi queimado no ouvido e o cone que eu vou fazer uma experiência prática para observar se realmente o cone tira cera. No caso, eu vou experimentar aqui nesse pote que só tem água, né? E aqui o resíduo que foi onde eu apaguei o outro, para ver se realmente vai sair alguma coisa. Se vocês observarem, deixa eu chegar mais perto, não tem nada dentro do cone. Então eu vou queimar ele e a gente vai verificar o que se encontra dentro do cone. Então, tá saindo a fumaça, né? Tá saindo bastante fumaça. Eu vou botar ela dentro da água, não vai sair mais fumaça, ela está interrompida da água, que é diferente, por exemplo, do canal auditivo, né? Então, não dá para ter esse parâmetro, o objetivo nosso aqui é identificar se vai ter algum resíduo ou não. Enquanto o cone queima, né, eu aproveito para convidar vocês a realizarem nossos treinamentos, nossos cursos, por exemplo, como o curso de cone auricular. Se a data geralmente é feita durante a semana, durante o final de semana, mas é um curso prático, onde tu aprende a aplicação, a aplicar de forma correta, a produzir o próprio cone, né? Identifica quais são os benefícios, quais são os riscos da aplicação. Então, é um curso bem interessante que você vai aplicar nos familiares mais próximos, nos amigos, que podem trazer, que você pode trazer um benefício para eles. Por exemplo, com uma infecção no ouvido, com uma dor no ouvido que a pessoa está ali sofrendo e tu pode ter a solução em casa, uma solução prática em casa. Então, vale a pena, se você tem interesse de fazer este treinamento, clica no botão aqui embaixo, saiba mais, que você vai ser direcionado para informações de datas e previsão de cursos. Então, o cone continua queimando, ó, ainda está saindo fumaça, tem uma gota de água aqui, tá trancando. Eu vou deixar ele queimar um pouco. Esse aqui eu deixei queimar demais, né? Eu fui além do limite dele. Mas esse aqui eu vou deixar ele queimar mais um pouco e vou também interromper a queima. Com o tempo a fumaça para de sair. No caso aqui, provavelmente ela já parou de sair por causa do... Deve ter entupido, entupiu devido à temperatura da água. Mas vou deixar ela queimar mais um pouco para a gente fazer observação do que acontece dentro do cone. Eu vou passar esse vídeo para frente. Então, finalizando a queima, eu vou apagar. Vocês viram que não tem nada aqui a não ser a água. Vou apagar na própria água.
E vou abrir os dois cones. Me alcança uma tesoura? Deixa que eu pego. Vou abrir os dois cones. Esse aqui é o cone que estava no ouvido. O cone que estava no ouvido, eu vou abrir junto. Se vocês observarem, ó, tem um resíduo que dá a impressão que é a cera do ouvido. Conforme o tipo de cera, o tipo de material que foi empregado para produzir o cone, né, esse material vai ficar mais claro, mais escuro, pode ficar mais esfarelado, pode ficar mais escorrido, que nem está aqui. Contudo, isso aqui não é cera de ouvido. Isso aqui é o próprio resíduo do cone. Eu vou abrir o que eu queimei dentro da água. Ó, o que eu queimei dentro da água, ele gerou o mesmo resíduo. Até aqui ele está com cores diferentes de resíduo, provavelmente por causa da queima aqui do pano, né? Mas gerou cera, gerou o resíduo da própria material que foi produzido o cone. E ali não tinha ouvido nenhum para dizer que foi cera retirada do ouvido. Isso faz, né, isso demonstra que é um mito. Esse é um mito. O cone não tira a cera do ouvido. Contudo, o cone produz benefícios para tratamentos de ouvido. Ele não recupera uma perda de audição, mas uma perda de audição, por exemplo, por excesso de cera, de cerume, ele auxilia bastante porque ele tira esse excesso. Como é que ele tira esse excesso? Depois da aplicação, que o próprio corpo começa a expulsar este excesso de cera. Então, alivia dores de ouvido, alivia pressão de ouvido, alivia distúrbios de labirintite. Então, fica a dica, o cone auricular é uma técnica das terapias holísticas, das terapias naturais, para o corpo físico, embora, que nem eu falei no início, ela possa ser aplicada para o corpo energético, né, para o corpo espiritual, como alguns gostam de falar, e que te traz uma harmonia, te traz um equilíbrio e uma qualidade de vida e um bem-estar maior para o dia a dia. Então, uma sessão de cone custa aproximadamente aí 50, 70 reais, depende de quem aplica, até 100 reais. E se você tem essa técnica em casa, ela sai de graça. É uma técnica que tu pode usar para você mesmo, para os filhos, parentes, amigos, e que compensa um treinamento com um cone auricular. Gratidão e até o próximo vídeo.